Começando por essa restrição, tá aí na nossa manchete principal, a Rússia e outros 3 países aliviam restrições à carne de frango no Brasil, e inclusive decidiram retirar a suspensão às exportações de carne de aves e de todo o território brasileiro e passam a restringir temporariamente apenas os embarques do estado gaúcho. Isso é uma restrição a todas as exportações do Brasil. Essa restrição ela estava sendo adotada desde a semana passada, quando foi descoberto esse foco da gripe aviária em uma granja do Rio Grande do Sul. Já a Arábia Saudita ampliou a restrição para todo o estado. Antes a restrição era apenas para o município de Montenegro. Isso causa uma preocupação, porque quando a gente fala que a ampliação atinge todo o país ou todo o estado, o prejuízo é muito maior. A atualização foi confirmada hoje pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. De acordo com a pasta, com a redução da restrição à carne de frango para o Rio Grande do Sul, Rússia, Bielorrússia, Armênia e Quirguistão, somam-se a Arábia Saudita, Reino Unido, Bahrein, Cuba, tem outros também que limitaram a suspensão aos produtos da pecuária do estado. Bom, para conversar conosco sobre isso, a gente convidou aqui o nosso colunista, o Graciliano Rocha, que já está conosco aqui no nosso All News para falar sobre este e outros assuntos. Dou as boas-vindas a ele. Olá, Graciliano, muito bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso All News. Bom dia, boa tarde já. Oi, boa tarde, Fabiola, Josias, quem nos está assistindo aqui. Prazer estar aqui. Bom, quando a gente vê que eles amenizam um pouco essas restrições, isso é muito positivo, né? E é um trabalho que tem que ser feito, inclusive, pelo governo brasileiro, né? E isso eles conseguem isso através de transparência, através de informações e, inclusive, trazer o que realmente está acontecendo no solo brasileiro, nas produções brasileiras, para que as exportações possam acontecer com tranquilidade e as importações lá de lá também com tranquilidade. A gente, ao longo dessa semana, tem falado, inclusive, sobre a atuação do governo federal em relação a isso. Queria até abrir perguntando a você como você tem visto a atuação do governo brasileiro a amenizar esta confirmação de um caso de gripe aviária no nosso país, lá no Rio Grande do Sul. Tem outros em andamento, em investigação, mas de confirmação aconteceu esse no Rio Grande do Sul, mas trouxe um impacto gigantesco às importações brasileiras e que traz um impacto também no consumo interno e nas vendas no nosso país aqui, e também quanto isso vai impactar ou não os preços. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV. Nosso assunto agora é economia. Nossa manchete principal fala sobre gripe aviária, sobre as decisões aí dos países em ampliar ou não as importações do Brasil e restringir a importação do frango apenas do Rio Grande do Sul, por exemplo. Essa é uma decisão da Rússia. Conosco aqui, Graciliano Rocha, para nos ajudar a entender. O governo está indo bem nesse caso? Está atuando? Está dando resposta adequada? Ou está faltando muita coisa, hein? Bom, em primeiro lugar, assim, o Brasil ele é hoje o maior exportador global de uma série de commodities. Uma delas é a carne de frango. Assim, esse surto no Rio Grande do Sul, ele é importante, mas de maneira geral, toda a cadeia de valor do agronegócio, especialmente dessa área de agroindústria, da avicultura, ela é extremamente profissional, porque o Brasil fez o dever de casa. Olha, surto ninguém gostaria de ter, mas se tem, as medidas que têm que ter sido tomadas foram essas que foram tomadas pelo governo. Interditar, garantir que o problema não se espalhe, agir com transparência. Então, assim, o Brasil o agro representa hoje em torno de 1/3 do PIB, e as autoridades brasileiras, elas são, de maneira geral, independente de coloração ideológica de governo, do ponto de vista técnico, elas são bastante profissionais. Está enfrentando esse surto de gripe aviária hoje
aqui, lembrando que é um caso confirmado em Montenegro, no Rio Grande do Sul, mas no passado a gente enfrentou, por exemplo, problemas com febre aftosa, que atinge o rebanho bovino. De certa maneira, a resposta pública a esses desafios sanitários, ela tem sido, ela tem sido o que se espera desse tipo de situação. Não minimiza o problema, mostra o problema e toma atitude concreta. Então, nesse sentido, sim. Tem uma questão importante nessa decisão da Rússia hoje, é o seguinte: o Brasil exportou em 2024 mais ou menos 5.200.000 toneladas de carne de frango. Isso é uma enormidade, isso é um terço das vendas globais de carne de frango saíram dos aviários brasileiros. O Brasil é um país de dimensões continentais. É diferente, por exemplo, de um produtor europeu que tem o tamanho de um estado brasileiro, se ele tem um surto lá, faz muito mais sentido restringir nacionalmente, do ponto de vista do Estado Nacional, as exportações daquele país inteiro. Mas, assim, só o Rio Grande do Sul ele é maior do que a Alemanha, por exemplo. Então, tem dois tipos de comportamento dos compradores internacionais. Um é fazer essa diferença, entender os argumentos do governo brasileiro que a restrição ao único estado onde aconteceu o surto, ela é suficiente, já que não existe nenhum indício de problema nos demais estados produtores, como Santa Catarina, que é um estado vizinho que tem uma economia muito baseada, muito profícua nessa área da avicultura. Então, assim, tem dois comportamentos dos compradores globais. O de entender que só a restrição ao Estado é suficiente, ou o protocolo de vetar importações do Brasil inteiro. A gente acredita que quanto mais o tempo passa e não surjam novos problemas em outros lugares do país, outros países importantes, como a China ou a Coreia do Sul, que são grandes destinos para as nossas exportações, tendam, à medida que os seus protocolos sanitários permitam, a seguir um caminho parecido com o da Rússia. Hoje o Brasil, por exemplo, no ano passado, o Brasil foi responsável, por exemplo, por 70% do frango importado pela China. Isso é uma enormidade.